Primeira pauta é a esnobação do cinema americano. Opa. Isso é uma parada que pega muito, né? Pega. Porque a galera começa e conhece Scorsese, conhece o Brian De Palma, o Kubrick. Aí vai mais pra trás, vê um ou outro do Orson Welles, Chaplin. Pronto, agora eu vou pra Europa e pra Ásia e foda-se Estados Unidos. Sim. E muita gente menospreza o cinema americano, mas não, tem muita coisa pra gente descobrir e é isso, sabe? Tem muita coisa boa. Nicholas Ray, porra, dá pra ficar a tarde toda aqui. Raoul Walsh, Howard Hawks, tem muito cineasta bom que a gente acaba menosprezando um pouco. Até nesse hoje. sentido, né? Não. Até hoje. Aí eu vou puxar uma pergunta que eu recebi hoje no meu story, que eu achei bem sacana, pra não dizer outra palavra, inclusive, que o cara falou assim, qual desses aqui da Old Hollywood é pior? Aí, pô, pior, ele vai mandar os piores, né? Aí ele me pergunta, John Ford, Howard Hawks, Orson Welles ou Billy Wilder? Billy Wilder. Aí eu falei assim, impossível decidir. Eu já decidi, Billy Wilder. E eu falei Orson Welles. E foda-se. Nossa, esse desgraçado. Foda-se. Vai tomar no cu, Felipe. Orson Welles só tem um filme. Mentira, não tem só um filme, não. Mas é pica. Mas é que Billy Wilder me agrada muito mais. Porra, é o que eu menos gosto dos quatro. Não tem Mas como. eu gosto muito também. Billy Wilder me agrada muito mais. O John Ford é o melhor dos quatro. É o maior dos quatro, pelo menos. Assim. Sim. Então, assim, eu trouxe essa pergunta aqui, essa pergunta que eu recebi hoje, é justamente pra mostrar assim, caralho, abandonar Hollywood é abandonar essa galera, tá ligado? Sim. É abandonar Billy Wilder, é abandonar John Ford, é abandonar Howard Hawks, é abandonar Orson Welles, é abandonar Nicholas Ray, é abandonar Brian De Palma, Scorsese, Douglas Sirk, é muita Douglas gente, é Sirk. muita gente. Vincent Minnelli, é abandonar uma galera que fica pra trás quando a gente faz esse processo. Mas eu diria até, Matheus, e aí é o que a gente disse lá no início, da gente entender que esse é um processo até natural de alguma maneira, que a gente passou de alguma forma. Sim. Né? É um processo da cinefilia que é um tanto natural. É natural da de fato. juventude, inclusive, né? A gente descobre uma moda nova, a moda antiga é uma merda. É negação. É. Mas modo da juventude e da adolescência, de alguma Sim. maneira, né? De negação do mundo. Tudo é uma merda, tudo é uma grande porcaria e eu já sei tudo, né? Tem esse negócio de eu já sei de todas as coisas. E o cinéfilo, assim, quando ele começa a descobrir as primeiras coisas, ele tem esse encantamento. Quando ele chega na segunda fase, ele começa a negar o que ele teve como primeira descoberta. Porque supostamente ele descobriu o ouro, tá ligado? Descobriu Tarkovsky e Bergman. Aí, Pois pô, é isso que importa. Descobriu o Eldorado. Né? Tá ali, é tudo que já foi feito. Bergman é o... Como é que é o nome? É o ápice. Não, aquele negócio que estão brincando muito hoje em dia do iceberg. Lá no fundo o mais do profundo. iceberg. É o Bergman, tá ligado? Não é. Ele é superfície ainda, na verdade, né? Eu não diria nem que ele tá lá em cima, assim, mas ele tá entrando na água, sabe? Tá entrando ali na água. Mas tá seco ainda, tá seco. Molhou o pezinho. Tá seco, tá ali, tá flutuando na porta do Titanic, da Rose, né? Mas quem é o Jack? Quem afundou? Quem é esse cara que tá lá embaixo? O Walsh. A Walsh é um deles. Totalmente por exemplo. esquecido pelo grande público, mas um dos maiores cineastas de todos os tempos, na minha opinião. E quando a gente diz isso, evidentemente a gente não tá falando que o iceberg é uma atribuição de valor. Ou seja, quem tá lá embaixo é melhor que quem tá lá em cima. Muito pelo questão de contrário. reconhecimento, de popularidade, Sim, notoriedade. pois é. Então, assim, a gente vai ver a galera lá em cima. O próprio Bergman é um dos maiores cineastas que já existiram. A gente vai ver gente lá de cima. O John Ford é um cara mais conhecido, por exemplo. Brian De Palma é um dos meus diretores americanos favoritos. E faz parte dessa galera mais conhecida, né? Então, o iceberg ele não é necessariamente uma atribuição de valor. É uma questão mais de conhecer e não conhecer, né? Mas é isso, assim. A gente tem uma negação inicial sobre coisas que a gente conheceu inicialmente, e por acreditar que esse primeiro impacto que a gente tem com as coisas é um impacto muito primitivo, muito primordial, assim, ora, esse é o momento em que eu não tinha tanto conhecimento assim. Então, logo, essas coisas aqui não eram boas. Não é assim que funciona. Dentro do cinema popular tem muita coisa boa. Sim, né? sim. Dentro do cinema popular hoje e diante. Porque essa é uma outra coisa também, né, Fiore? Que a gente... muito cinéfilo recebe esse tipo de crítica de que a gente só gosta das coisas que ninguém conhece, aquela baboseira anti-intelectualista de sempre, né? E a gente para analisar esse tipo de questão e a gente percebe que são questões anacrônicas. Puta que pariu, Cara, coitada sério dessa planta. isso? Desculpa. Coitada dessa planta. Mas são coisas anacrônicas, né? Porque, assim, o que é popular?
Pô, Hitchcock não é popular, caralho? Tá ligado? Mas aí a galera vê os pássaros e, sei lá, o corpo que cai e é isso. Matei Hitchcock, não precisa ver mais nada. Não, mas eu digo assim, quando a galera tem uma atribuição de tempo que é muito estranha. Porque só existe o novo e o velho, Sim. sabe? E aí o que é velho? Filme da década de 80 é a mesma coisa que filme da década de 40. E só o recorte em si já é ruim, porque pra mim não existe novo e velho. Existe filme que eu vi e filme que eu não vi. Não, a gente pode até falar de velho e novo, mas a gente tem que ser um tanto contextual também, sabe? Tem que contextualizar que velho é esse, tá ligado? Sim. Que momento é esse, quando foi feito, quem fez, sobre que contexto, em que lugar. Tudo isso interfere naquela produção, né? Não é só velho e novo, sabe? E aí esse cara que fez um filme da década de 80 fica sendo colocado no mesmo lugar do cara que fez na década de 40. E acho que como se fosse a mesma coisa. Passa muito bem pelo cinéfilo ter uma dificuldade... O cinéfilo não, a pessoa que tá entrando na cinefilia tem uma dificuldade de ver filmes com ritmos diferentes, com, sei lá, direções diferentes, com cores diferentes às vezes, sabe? E isso é tudo questão de costume, pô, porque a gente cresce vendo filme no cinema, filme que passa na TV, e os filmes que passam nesses lugares são filmes dos anos 90 pra cá, geralmente, Sim, pô. perfeito. Então a gente tem que acostumar com isso, é uma questão de processo também. Ninguém nasce adorando o filme do Billy Wilder, mas você vai começar a ver uma coisa ou outra e vai começar a gostar. Perfeito. E vale dizer, ninguém é obrigado a assistir a esses filmes antigos. Não, lógico que não. Não é uma obrigação. São nada caminhos se disso. você quer gostar de cinema. Se você quer aprender cinema, se você quer ser um cinéfilo, né? Porque, inclusive, a atribuição do nome cinéfilo se perdeu ao longo da história, né? O cinéfilo, ele não é só uma pessoa que gosta de filmes. E tá tudo bem só gostar de filmes. O cinéfilo é um agente preocupado com o desenvolvimento da linguagem. Sim. E sobretudo isso. Preocupado aqui não é no sentido de, nossa, vai acabar. Não, é preocupado porque estuda, porque reflete, lida com isso com uma importância. Pensa o cinema, né? Perfeito. E aí a surpresa disso tudo, né, Fiore, é entender que esses ritmos diferentes fazem parte do desenvolvimento histórico, Sim. da técnica e da linguagem. Então existe contexto para isso tudo, né? Uma coisa que é muito interessante a gente perceber, por exemplo, é a virada do cinema mudo para o cinema falado. Como o cinema muda absolutamente. Na década de 20 a gente via uma série de experiências de linguagem, a montagem soviética, por exemplo, de montagem acelerada, rápida, pá. Chega o som e as limitações técnicas do som não permitem mais esse número de planos pra caralho. Os planos voltam a ser mais devagares, etc., porque a técnica não acompanha. Inclusive, muitas vezes os planos são sucateados de alguma forma. São filmes que às vezes são mais embaçados, são menos definidos. O plano é menos pensado mesmo porque o foco às vezes caía muito mais para o som. Pro som, pra fala, né? E porque é isso, existia uma nova tecnologia que carregava limitações, que não dava mais pra ficar picotando, pra andar com a câmera, pra fazer isso, pra fazer aquilo, e o cinema regride na imagem pra valorizar o som no primeiro momento. E é o que É a década perdida, né? É a década que, assim, vai começar a se desenvolver esse processo, inclusive muita gente criticar a chegada do som, depois ele vai ser assimilado quando esse som se desenvolve tecnologicamente. E até o momento que alguns adequado. cineastas perdem espaço, né? Você vê caminhos opostos. O Hitchcock é um cineasta que surge no cinema mudo. Sim. E por trabalhar o cinema mudo, a linguagem do cinema mudo no cinema falado, ele é um cara que dominou o tempo muito bem, o ritmo, o suspense. Mas o Buster Keaton perdeu espaço e caiu no ostracismo. Ele morreu pobre e falido, sabe? Sim. Já o Chaplin conseguiu se adequar. Sim. Mesmo ele trabalhando muito no mudo durante o cinema falado. Ele consegue fazer esse processo, essa mudança. Mas por que eu disse tudo? Eu parti para esse pressuposto para a gente entender que todas essas coisas que nos incomodam fazem parte de um contexto. Por que as coisas são assim? Por que as coisas foram assim? Pra gente não ter olhar anacrônico. De acreditar, inclusive, que aí é um outro erro que a gente pode até misturar nisso aqui que a gente está falando, que desenvolvimento técnico, com mais evoluída determinada tecnologia, melhora o filme. Pois é. Pra mim, é a melhor década de anos 50, por exemplo. Pra mim é tudo que tá ali em volta da década de 60. Então, 50, 60, 70 são as melhores décadas de cinema. Concordo, é o auge. Né? A década de 60 sendo ali o pico do cinema moderno, com as novelas vagues, e os 50 e os 70 ali em volta daquilo tudo. Né? Os primórdios para que viesse surgir essa década e o que vem em seguida. Né? Então, mas isso significa que essas décadas não serão superadas em algum momento? Não é isso. Pode ser que sim, mas não porque a tecnologia melhorou. Porque o que importa não é a tecnologia, o que importa é o uso que se dá dessa tecnologia, né?
O próprio digital, que muita gente critica hoje em dia, o digital não é necessariamente um problema do cinema. Não. Você pensa, o Michael Mann usou o digital bem pra caralho, Sim. pô. Não, o digital, ele é um possibilitador. Sim, sim. A parada é essa, né, Fiore? A técnica, ela surge e ela possibilita coisas, mas ela também limita. Uhum. Esse é o grande desafio. Por mais que a tecnologia seja mais avançada em determinado... do que o que veio anteriormente, ela pode limitar determinadas práticas. O digital foi isso em determinado momento, né? Só que aí o Michael Mann vai lá e ele consegue se utilizar dessas limitações de forma narrativa. Ele filma coisas que só são possíveis no digital, né? Sim. Ele tá filmando um cara num prédio e o outro num prédio atrás. Tipo, cara, isso não é possível na película, mas no digital é. Não, e ele se aproveita muito de Profundidade de campo. e de filmagens em vídeo. em escuro. Sim, Filmagens sim. à As cenas noite. noturnas de Miami Vice. Pois é. E só que o digital, ele tem uma peculiaridade, sobretudo o digital naquela época, com as câmeras que já eram avançadas. Quando digo de Miami Vice, tá? Por isso que eu falei aquela época. Já eram avançados, mas menos das que as de hoje, de se utilizar do ruído do digital. Então você vê as cenas noturnas do Michael Mann, São cenas sujas. sujas. Teve cenas de tiro que o sangue respinga na lente, sabe? Pois é. É a parte da estética. Faz parte da série, ele consegue assimilar isso. Bruxa de Blair. Então, assim, existe uma limitação técnica no digital da Bruxa de Blair, mas ele se apropria dessa limitação para fazer algo inovador. Né? E não é que todo filme tem que ser inovador também, é uma outra questão que os jovens cinéfilos também têm. Pra ser bom tem que ser inovador. Não tem, pode ser simplesmente um filme, tá ligado? A gente falou aqui algumas vezes, por exemplo, do Cidadão Kane. É um filme que não inovou nada, mas ele levou todas as técnicas que ele usa ao ápice. O caso do Cidadão Kane, ele não é inovador porque já foram praticados, mas de alguma forma inovou. É pelo jeito que ele usa, né? Pelo jeito que usa, Ele perfeito. pega o zeitgeist ali, sei lá. Perfeito. Mas eu digo assim, por exemplo, não há nada de inovador nos filmes do Petzold. São filmes simples. Mas é pica pra caralho. E é isso. Hong Sang-soo, pô. Hong Sang-soo, não existe nada de... É porque o Hong Sang-soo Ele é bem particular, né? é muito particular. Tem uma coisa de usar o digital de maneira muito única também. Então pegar outro exemplo. Michael Cimino. Não inventou nada, não revolucionou nada. Sim, pois é. Mas assim... Mas é pra mim, um brilhante. dos melhores diretores de todos os É tempos. brilhante, por conta do uso narrativo é ele. E aí é mais um cara americano que você vai abandonar. Tá ligado? Por conta disso. Desse princípio vago de que os Estados Unidos não faz. E aí o Sérgio Alpendre, inclusive, tem um texto muito interessante que ele escreve Por que não os Estados Unidos? Tá ligado? Inclusive a gente já fez um programa aqui em que a gente listou mais ou menos quais são os nossos filmes, países favoritos que fizeram cinema no mundo, que fazem cinema no mundo. E a gente colocou os Estados Unidos no top 3, se eu não me engano. Se não no top 3, 4, no máximo Não, top 5. 3. Eu acho que era Estados Unidos, Itália e Japão, só mudava a ordem de nós dois. Eu não lembro exatamente qual foi a ordem, mas eu acho que foi isso mais ou menos. Só que assim, muita gente tem essa questão. Por que não os Estados Unidos é o primeiro? É porque é o imperialista? Tá ligado? É imperialista. Os Estados Unidos tiveram condições de construir a sua megalomania, a sua hegemonia global pelo desenvolvimento da técnica, de fato. E a gente pode até falar sobre isso em outros momentos. Desenvolvimento de tecnologia que possibilitou que os Estados Unidos tivessem controle de patentes controlava a produção cinematográfica no mundo, porque se você detém patente sobre determinada coisa, você controla o resto do mundo porque você detém aquela coisa. Tá ligado? Então o Brasil quer fazer cinema é dependente dos Estados Unidos de ter aquela tecnologia. E aí, claro, o cinema estadunidense vai ser majoritariamente crescer nesse contexto, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Então os Estados Unidos, ele cresceu por conta do imperialismo. Fato. O que não quer dizer que os filmes são ruins, e não são, né? O que não quer dizer que os filmes são ruins. Essa é a parada. Tem muita porcaria nos Estados Unidos? Pra caralho. Desde sempre, não é hoje. Desde sempre. Não é agora com a Marvel, tá ligado? É desde sempre. Os Estados Unidos tem muita porcaria. Mas isso não significa que não tenham coisas boas pra caralho. Inclusive, cineastas do mundo todo foram filmar lá e filmaram bem. O Billy Wilder, por exemplo, não é americano. Aí você pensa, sei lá, Sérgio Solima foi fazer filme nos Estados Unidos, o Fritz Lang foi fazer filme nos Estados Unidos. Sim, perfeito. Que são questões também inseridas sob o contexto das patentes. Sim. Que a primeira onda de migrações para Hollywood é uma onda de patente. Que a gente estuda, quando a gente associa essa primeira migração para Hollywood muito à Segunda Guerra Mundial. Que de fato aconteceu. Mas até anterior, né? Mas existe a guerra das patentes antes
por conta da chegada do som. Então, o Murnau vai antes, o Lubitsch vai antes. Tem uma galera, alguns alemães que vão antes para não só alemães, mas muitos europeus que vão para os Estados Unidos antes mesmo antes mesmo da chegada do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Por conta desse desenvolvimento tecnológico que aconteceu nos Estados Unidos. Sim. E desse domínio de patente. E é até bom essa galera saber que muitos desses cineastas, tipo, não quero saber mais de americano, quero saber de europeu. Tá, muitos deles são fascinados pelo cinema americano. Os maquimarronistas surgiram cultuando muitos diretores americanos, como o próprio Hal Walsh. A cena favorita do Godard é Johnny Guitar, que é um filme americano. Sim. A novela vague como um todo, né? O Godard, mas também o Truffaut vai fazer o livro do Hitchcock. O Romer é um admirador de Hitchcock também. Enfim, essa galera, ela não ignora Hollywood, tá ligado? Essa que seria a primeira geração de cinéfilos. De forma alguma ela poderia negar Hollywood, negar a produção norte-americana, né? Não tem como negar. Porque se você negar, naquela época, os caras escrevendo na década de 60, se você nega Hollywood, você tá negando Hitchcock, você tá negando Billy Wilder, você tá negando o cinema. Você tá negando uma parte considerável do cinema. Sim. Né? Que, mais uma vez, não é porque é um país imperialista e naquele contexto da década de 20 haviam ainda outras potências hegemônicas no cinema, sobretudo a Alemanha, e depois da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos desponta quase de forma hegemônica de fato, que a gente vai falar assim, não, então é porque é tudo ruim. Por contrário, na verdade, eles se tornaram hegemônicos e começaram a produzir muita coisa foda. E aí aquela velha frase de sempre que a gente traz aqui: é possível ser crítico aos processos e ainda gostar das coisas que são produzidas, né? Não dá pra negar a história. E os Estados Unidos é a parte integrante fundamental e hegemônica que a gente pode lidar isso com pesar da história do cinema. Né? Então, primeira questão que a gente vai trazer aqui, que a gente trouxe aqui: não negar os Estados Unidos. Sim. Né? Eu acho que é caminho natural, como a gente disse, e eu acho que é até importante em determinado momento da cinefilia. Porque te abre portas pra ver outras coisas, Perfeito, né? que você abandona. É o momento que a galera começa a ver Kurosawa. É isso. Você abandona para conhecer essas outras coisas. Aí você vai conhecer o Bergman, você vai conhecer o Kurosawa, você vai conhecer outros cineastas espalhados pelo mundo, vai conhecer até os cineastas de outros lugares do mundo hoje. O Almodóvar, nessa cinefilia, o Almodóvar é um ícone. É um queridinho, Sim. né? Então, o Almodóvar vai conhecer uma galera, inclusive conhecer o cinema brasileiro. Sim. Né? Porque é curioso como as pessoas conhecem antes o cinema americano do que o cinema brasileiro. E aqui é um lugar de crítica. Mas ter a consciência também de que em um momento você volta para conhecer o John Ford, para conhecer o Hawks, Nicholas Ray, conhecer essa galera.